Boa noite, Wilson. Abrindo aqui o nosso podcast sobre as revoltas coloniais, né? E eu gostaria que você expusesse aqui para nós o que você entendeu e o que você achou de importante, o que você sabia, não sabia, que agora sabe. O espaço é todo seu. Boa noite. Bem, as revoltas no Brasil colônia do século XVII e XVIII foram consequências, em via de regra, da insatisfação contra o domínio português, marcada por conflitos entre colonos, escravizados, né, e indígenas, geralmente contra a coroa. Os movimentos surgiram em resposta à opressão, como os altos impostos, imposição de monopólios comerciais e uma série de restrições políticas que refletiu uma série de tensões, né, sociais, econômicas, regionais, né? E muito embora as revoluções tenham variado nos seus objetivos de início e nos resultados finais, todas evidenciavam um sentimento que era o de inconformismo com as contradições do sistema colonial, e ali se pavimentavam o terreno para as lutas emancipatórias que iriam ocorrer durante o período. As revoltas se classificam em duas, né? As nativistas e as emancipacionistas. As nativistas, elas expressavam um descontentamento das elites locais com os abusos da coroa, mais exteriorizado na cobrança de altos impostos e nas restrições comerciais. Elas não tinham muito condão separatista, né, de independência. As revoltas que foram mais marcantes para a historiografia tradicional a revolta de Beckman, né, de 1684, a Guerra dos Emboabas, de 1708 a 1709, e a revolta de Vila Rica, né, 1720. A revolta de Beckman, liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, apoiada, né, pelos proprietários de engenho, juntou algumas dezenas de homens com dois objetivos. O primeiro, destituir o governador, e o segundo, extinguir a Companhia de Comércio, né, do Maranhão e do Grão-Pará. Essa companhia, ela impunha um monopólio que sufocava a produção e o comércio local, né? E eram esses os dois objetivos dessa revolta, que foi duramente reprimida, né? A segunda nativista que a gente destaca é a Guerra dos Emboabas, né? Emboaba é um termo derivado da linguagem indígena, que quer dizer forasteiro, né? Quer dizer forasteiro, e eram os bandeiras paulistas que chamavam os portugueses, né, ali que estavam invadindo a área do ouro, de Emboabas, né? E essa foi outra revolta local, né, de locais contra os portugueses, que foi também reprimida pela metrópole, né? E ela tem um massacre, né, que se notabiliza pelo nível de crueldade, que o nome é Massacre do Capão da Traição. Esse massacre ele ocorre na seguinte dinâmica: os bandeiras paulistas, eles se entregam e mesmo assim eles são assassinados. Então a coroa portuguesa, né, consolida novamente o seu controle ali na região, e marginaliza os paulistas do processo de exploração de ouro naquele lugar. A terceira revolta que a gente destaca, nativista, é a de Vila Rica, né? Que também é conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, né? Foi outra revolta contra aumento de imposto e controle metropolitano sobre a exploração do ouro, né? A revolta reunia mineradores, comerciantes e até escravizados. O protesto central dessa revolta era contra a
as casas de fundição, né? Que nas casas de fundição era que se extraía o quinto, né? O famoso quinto, né? Que ficou famoso aí, se transformou até no quinto dos infernos. E a coroa portuguesa, mais uma vez, reprime essa revolta de forma violenta, né? Mata, né? O revoltoso Filipe dos Santos, que é a principal liderança, e essa revolta também é um dos marcos para o agravamento da crise colonial da época. Das crises emancipacionistas, primeiro dizer que as emancipacionistas, elas tinham outro viés, né? Eram revoltas, né? Movimentos rebeldes contra o domínio colonial, a opressão, né? Visava conquista, independência política, independência econômica, independência administrativa. As revoltas emancipacionistas, elas eram bem mais completas, e as que mais se notabilizaram foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A diferença entre elas duas, a grande diferença entre elas duas é a composição, né, dos seus atores, que na Inconfidência Mineira os atores são mais da elite, e na Conjuração Baiana os revoltosos são populares, né? A Inconfidência Mineira de 1789 foi uma conspiração, ela não chegou a ser deflagrada, né? Ela era composta por intelectuais, por mineradores, né, contra o domínio português. Ela foi motivada também por a crise que havia na época, né? Tem no seu principal expoente Tiradentes, que apesar de não ser o seu principal líder, na própria historiografia, né, tradicional, ele era o seu principal propagador, ele era o seu principal ativista, né? Então ele simbolizava em si a Inconfidência Mineira, porque as pessoas conheciam mais ele do que as outras lideranças, que tinham mais força do que ele dentro desse processo de inconfidência, né? A Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, foi um movimento revolucionário de caráter popular, né? Abolicionista, foi na Bahia, foi inspirado pelos ideais iluministas, a Revolução Francesa, a Revolução estadunidense de 1776, e ela pregava, para além de interesses econômicos, de autonomia econômica, o fim da escravidão, a igualdade racial, justiça social. Ela representava assim, uma das primeiras expressões de luta pela liberdade e por direitos no país, que ainda não existia esse sentimento de nação, mas esse foi um dos primeiros movimentos em que se pôde sentir esse sentimento, né? O movimento foi reprimido também, né, pelas autoridades coloniais, resultando na prisão e execução e exílio de todos os líderes. Os seus principais expoentes são João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lima. Eles deixam um legado, né, de resistência e de grande inspiração para gerações futuras e para a independência do porvir. Bem, essa é a contribuição que eu tenho para dar. Obrigado. Então, concluindo, os movimentos de resistência colonial, né, revoltas, conjurações, motins, sedições, nos revelam que o Brasil colonial não era um ambiente de harmonia e que houve muita tensão e muito derramamento de sangue aqui nessa construção. Os movimentos ocorrem por motivos econômicos, sociais, por autonomia, por liberdade e por respeito. As lutas revelam que houve aqui um domínio resistido e que, apesar do poder da metrópole, os colonos não se curvaram aos abusos da coroa e lutaram bravamente para tentar construir um lugar melhor e mais justo para viverem, iniciando ali a semeadura da independência que viria mais tarde.